Salve, senhores! Meu nome é Daniel Botelho. Se você não me conhece, caiu por aqui de paraquedas, sou cirurgião plástico. Você está num canal focado para cirurgia plástica, né? Autoestima e questões aí que envolvem na sua decisão sobre fazer ou não fazer lá um procedimento cirúrgico para melhorar algo aí que lhe incomoda. Hoje a gente vai falar sobre um tema novo que tem surgido de há alguns anos, principalmente aqui no Brasil, em relação aos aumentos mamários com implante de silicone, que são as próteses de mama com recuperação rápida ou recuperação de 24 horas. Roda a vinheta. Bom, senhores, a prótese de mama, acho que quase que todos as pacientes já, ou os seguidores e seguidoras aí, já conhecem um pouco sobre o procedimento, já tem uma ideia, sabe mais ou menos onde ficam as incisões, tem uma noção básica, né? O que tem surgido com um pouco mais de força recentemente são as próteses de mama com recuperação rápida ou recuperação de 24 horas. E o que exatamente é isso? É um conjunto de estratégias e uma metodologia bem pensada e já cientificamente estabelecida, né? Já há alguns anos, um cirurgião norte-americano chamado John Tabet, ele estabeleceu alguns parâmetros e referências que o cirurgião deveria seguir desde a escolha do implante, desde a escolha da loja, né, quer dizer, o espaço em que o implante deveria estar, né, para que o paciente pudesse ter uma recuperação mais facilitada, né? Nesse sentido, a tendência é a gente optar por implantes mais adequados para aquela estrutura corporal, né? Então evitar implantes muito grandes, exagerados, que podem atrapalhar a recuperação em si, né, tanto no curto, médio e longo prazo. É importante também a modalidade anestésica que é escolhida, né? A principal modalidade anestésica que vai nos ajudar nesse processo de recuperação mais rápida é a anestesia geral. E por que anestesia geral? Porque a anestesia geral, desde que a gente tome alguns cuidados, tá? Não são todas as modalidades de anestesia geral, é a modalidade que a gente chama de anestesia venosa total, que vai conferir o paciente menos ressaca pós-anestésica. O que é isso? Menos náusea e vômito após anestesia. Isso ajuda com que o paciente, algumas horas após a cirurgia, já possa iniciar os movimentos pós-cirúrgicos orientados por um fisioterapeuta, que vai ajudar na diminuição da dor e facilitar com que o paciente possa ter uma alta bastante precoce e um retorno às atividades também, eventualmente até no mesmo dia após a cirurgia. Certo? É óbvio que aí existem algumas limitações e cuidados específicos, como a gente comentou, desde o tamanho do implante, escolha da loja. Normalmente, nesse tipo de estratégia, é importante que a gente escolha a loja ou espaço submuscular, então abaixo do músculo. Por que abaixo do músculo? Justamente porque é um espaço em que a gente consegue definir melhor onde estão as artérias e fazer a devida, digamos, hemostasia, evitando uma chance um pouco maior de sangramento após a cirurgia. Então é um espaço que a gente consegue ter uma previsibilidade maior do ponto de vista de anatomia, onde esses vasos, artérias estão localizados, fazer uma hemostasia bastante específica e objetiva onde estão esses grupos de vasos, né, sanguíneos, evitando o sangramento após a cirurgia. Obviamente, uma coisa que é fundamental também na recuperação rápida é o fato do paciente precisar movimentar os braços de uma forma mais precoce. Então são movimentos orientados e acompanhados por um fisioterapeuta dermatofuncional que vão ajudar com que esse músculo não entre em espasmo, tá? Então assim, um dos principais elementos que vão definir a dor no pós-operatório é o espasmo do músculo peitoral maior. E como a gente evita o espasmo desse músculo? A gente evita o espasmo do músculo fazendo com que ele alongue logo após a cirurgia, né? Então a gente faz movimentos orientados, né, de adução dos braços, acompanhados ali inicialmente por uma fisioterapeuta que vai iniciar os passos iniciais desse movimento e vai acompanhar o paciente hora em hora, para que ele faça o exercício também na periodicidade adequada, tá? Diante desse conjunto de estratégias, né, a gente consegue sim estabelecer um padrão de recuperação bem mais confortável para o paciente. Normalmente a gente faz uma escala de dor, né, de 0 a 10 nas cirurgias de prótese de mama. Quando a gente consegue, digamos, respeitar todos os limites e as referências para que a gente consiga uma recuperação mais rápida, normalmente a gente tem um perfil de dor de 1 a 2 dentro dessa escala nas primeiras 24 horas e que isso se mantém ou até vai diminuindo logo nos primeiros dias após a cirurgia.
Então, assim, sempre que o paciente lembre, normalmente a gente orienta de hora em hora, é importante esses movimentos, né, específicos do braço. Normalmente o dia em que o paciente pode sentir um pouquinho mais de desconforto é no primeiro dia após a cirurgia, justamente porque às vezes ele esquece de fazer os exercícios até a noite ali, né, quando o paciente já vai dormir a primeira noite em casa. Então é fundamental, né, que se tome cuidado em todos esses passos cirúrgicos para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é essa recuperação mais rápida, né? Então, dentro desse contexto todo, é muito importante. Talvez o que mais pegue para a maioria dos pacientes é a questão de estabelecer um volume mamário, né? A gente precisa utilizar tanto algumas referências anatômicas para encontrar o tamanho ou o volume ideal desse implante. A partir do momento que a gente encontra esse volume ideal do implante, a gente pode administrar, né, ou escolher uma variação pequena dentro desse volume ideal, né? Então, se o paciente quer um pouquinho maior, você pode eventualmente jogar um pouquinho, uns 30 ml para cima ou 30 ml para baixo, se quiser um pouco menor, para que a gente consiga de fato ter ali uma recuperação mais adequada, né? A gente já sabe hoje que o plano submuscular abaixo do músculo é um plano que nos confere um pouco mais de proteção desse implante, porque a gente tem uma proteção física mesmo, que é o músculo em relação à glândula mamária, né? A gente sabe que a glândula mamária é uma região em que pode ocorrer pequenas infecções, alguns problemas relativos até à própria glândula mamária, e isso pode acometer o implante no médio, no curto e até no longo prazo, dependendo da posição, obviamente, do implante. Então, no plano submuscular a gente já tem algumas facilidades, inclusive a facilidade em que o músculo ele nos ajuda, dando um pouquinho mais de reforço à prótese, né? Evitando com que essa prótese lateralize muito, ou nos ajudando a fazer com que essa prótese fique um pouquinho mais juntinho, que é que a maioria das pacientes buscam, né, quando realizam a cirurgia do aumento da mama. Certo? Então, a gente falou alguns detalhes sobre a prótese de mama com recuperação rápida. O objetivo dessa cirurgia é, de fato, fazer com que as mamães que já tiveram ali seu filho, mas não tem indicação de mastopexia, quer dizer, a gente não precisa fazer aquela cicatriz em T, e vão fazer a cirurgia, já possam retornar aos cuidados dos filhotes o mais precoce possível. Também fazer com que as mulheres possam retornar ao trabalho o mais precocemente possível, certo? Então, mais dúvida, escreva aqui, não deixe de me acompanhar também no Instagram, onde a gente também tira diariamente uma série de dúvidas, certo? Um abraço.